Né, Sakamoto, como esse assunto ainda segue, apesar já de 3 conclusões da Polícia Federal, né? E segue ainda com vários questionamentos por parte da família Bolsonaro, inclusive, sobre o caso Adélio. Fabiola, quando o presidente sofreu um atentado abominável no dia 6 de setembro de 2018, né, a gente repudiou publicamente, falamos contra, falou que era um absurdo, que era um ataque à democracia, e depois ele veio a atacar anos depois. Mas o fato é que houve todo um repúdio com relação a isso, a Polícia Federal foi célere na investigação, descobriu e apontou e colocou, é isso. Né? Então, a menos que Bolsonaro, e acho que o Josias foi muito feliz em lembrar o caso de Marcelo Arruda e Jorge Guaranho, a menos que Bolsonaro queira aceite, né, ache, né, que o que não aconteceu, mas acho que, por exemplo, o Jorge Guaranho atirou no Marcelo Arruda, no petista Marcelo Arruda, né, o bolsonarista Jorge Guaranho atirou a mando de Bolsonaro, que naquele caso em Confresa, em que um agricultor bolsonarista decapitou um trabalhador petista, também foi a mando de Bolsonaro. Então, o que acontece? Você teve uma série de crimes políticos que acontecem por conta exatamente daquele clima que o Brasil estava vivendo, que os políticos, inclusive, são responsáveis por esticar a corda. Mas não havia responsabilidade, não há um mandante nesse crime. Bolsonaro, contudo, continuou utilizando esse caso do Adélio como uma espécie de espantalho, como uma espécie de elemento para unificar os seus seguidores em torno dele, para fazer uma coisa que o Bolsonaro faz muito, 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 muito bem, que é a vitimização. Ele se vitimizava, é claro, ele foi alvo de um atentado horrível, mas ele continuava se vitimizando com relação a isso, mostrando o quê? Que há um grande complô da esquerda, das instituições, dos Illuminati, dos chineses, dos Atlantes, sabe? Dos ETs contra ele. E não havia. Havia simplesmente um maníaco que foi julgado e preso. E a Polícia Federal mostra isso novamente nessa decisão que vai ser usada. Ah, mas o advogado tinha relação com a criminalidade. Até aí, a mulher de miliciano trabalhava a ex-mulher de miliciano trabalhava no gabinete de Flávio Bolsonaro quando ele era deputado estadual. Né? E aí vai dizer o quê? Vai dizer, então você tinha uma relação de troca, nunca foi comprovado nada, né? E ninguém fica colocando isso. Então, acontece o seguinte, acho que é um ponto, só para terminar, Fabíola, para fazer uma mistura com uma coisa que tem acontecido ultimamente, que é a questão do caso Marielle. Toda vez que o caso Marielle vem a público, toda vez que alguém coloca que os mandantes estão sendo descobertos, que está sendo descoberto a razão, bolsonaristas, inclusive o presidente Jair Bolsonaro, levantam o caso e falam, o da Marielle vocês falam, o meu a gente não fala. Olha, eu sinto informar para o presidente Jair Bolsonaro, né, para lembrá-lo, que ele não morreu e ela morreu. Né? Então, o que acontece? Há um crime que dele foi solucionado. E segundo, houve grande repúdio nos veículos de comunicação com relação ao atentado dele. E terceiro, a PF chegou à conclusão. Agora só a PF está chegando à conclusão, porque ficou escanteada do processo com relação a Marielle. Então, para de se comparar com uma mulher, com uma política que foi assassinada, né? O tempo inteiro para tentar juntar os seus eleitores em torno de si. Isso é feio para esse presidente. Isso é horrível, né? Então é o seguinte, olha, Fabiola, eu acho que tem um ponto que a gente precisa repisar e falar e colocar em público e tudo isso mais, que é o seguinte: a questão do caso Adélio também é utilizado por Jair Bolsonaro e família toda vez que eles querem cobrir alguma coisa. Toda vez que eles querem jogar uma cortina de fumaça, alguma coisa, dá-lhe Adélio. Ah, mas olha o Adélio. Ah, mas não sei o que lá do Adélio. Ah, aconteceu uma violência causada por um bolsonarista, mas e o Adélio? Virou uma espécie de espantalho, virou uma espécie de pedra filosofal, virou uma espécie de resposta para tudo. Então, sinto muito, mas o caso foi resolvido. O presidente pode espernear à vontade, os seus seguidores também continuar usando isso para tentar melhorar a sua imagem pública, mas o fato é que está aí. Houve decisão da justiça, está internado por tempo indeterminado, né? Agora, esse complô interessa presidente, familiares e apoiadores com as teorias da conspiração sem fundamentos que eles vêm espalhando. Isso não vai deixar de existir. Vai ser até o fim do bolsonarismo, se o bolsonarismo ainda vai ter um fim, com esse argumento sendo usado. E agora essas aspas fortes do diretor-geral da Polícia Federal, né, Raquel, dizendo: isso coloca o fim no caso. Coloca, Raquel.
Olha, Fabíola, eu acho que coloca o fim na investigação, na narrativa nunca, porque a narrativa não vai ser abandonada, né? A gente vive num tempo onde cada grupo político tem a sua narrativa e insiste nela. E é disso que os grupos políticos se alimentam para arregimentar os seus seguidores. Porque o que aconteceu no caso Adébio, a Polícia Federal já investigou isso 3 vezes. Ele agiu sozinho, né? Ele tinha ali, tem um problema mental, está internado, e levou aquele atentado terrível no qual Jair Bolsonaro quase morreu. O atentado foi lá em Juiz de Fora, a cidade onde eu nasci. Eu me lembro que eu fiz uma apuração a quente naquele momento, conversei com um dos médicos que operou o Jair Bolsonaro. Um deles, um dos médicos assistentes, tinha sido meu colega de escola, e ele me disse que, assim, Bolsonaro por pouquíssimo não morreu, ele estava ali realmente numa situação crítica, então foi gravíssimo o que aconteceu, mas o Adélio agiu sozinho. Essa suspeita toda do advogado, ela surge porque o Adélio é uma pessoa ali totalmente sem meios, e surge esse advogado para defendê-lo. A Polícia Federal agora descobre e confirma que ele tem ligações com o crime organizado. Agora, pode ter mil motivos para esse advogado ter entrado neste caso. Ele pode ter entrado querendo notoriedade. A teoria da conspiração que se cria é que o crime organizado teria incentivado o Adélio a cometer esse atentado, e aí depois estaria querendo encobrir o Adélio, colocando o advogado por trás disso. Mas a PF não está encontrando esse nexo, esse fato, né, de que isso efetivamente aconteceu. Então, o que a Polícia Federal fica tentando fazer ao esticar essa investigação, ao tentar colocar uma pedra nisso, é acabar com a narrativa, mas ela não vai acabar. Então, a não ser que surja algum outro elemento muito concreto, ficar investigando isso ad eternum é desperdício de dinheiro público. Eu acho que bem faz a PF de encerrar o caso, porque realmente não tem mais para onde correr aí de tanta evidência em relação a esse caso, e a narrativa não vai terminar. Ela é assim tanto na direita quanto na esquerda. Isso vai sendo colocado. Tem determinados temas que cada grupo político pega, e nos nossos tempos eles consolidam esses temas nas redes sociais e seguem, eles não vão abandonar essa narrativa. Bom, falando de polícia